Olá, eu sou Gisele Borges, diretora aqui da Insight, e nós estamos iniciando a Jornada Insight. E nós vamos começar essa jornada trazendo para vocês a Franciele Martins, que é gerente de planejamento do Grupo Miura, e hoje nós vamos bater um papo bem gostoso sobre comunicação assertiva. É isso, Fran? É isso mesmo. Mas até onde me acontece? falaram, esse podcast começaria às 15 e o nosso convidado nada de chegar. Pois então, Fran, são 15h07. Não sei bem o que está acontecendo, mas nós estamos no Brasil. Então, assim, sempre tem uma questãozinha aí de atraso que eu acho que a gente tem que começar a lidar. Eu sei que eu tenho um pouco de dificuldade com isso e todo mundo fala de tolerância. Mas será que se a gente continuar pensando na tolerância, continuar levando as pessoas do jeito que elas querem que leve, a gente consegue mudar alguma coisa? Nós estamos falando de comportamento? Ou será que a gente está falando de comunicação? Fran, na verdade, eu acho que uma coisa tem ligação com a outra. Ou seja, comunicação, ela tem uma ligação tremenda com o comportamento. E eu penso que a questão é exatamente essa, e é aí que as pessoas não têm ideia do poder da comunicação ligado ao comportamento. Olha, você Então, trazendo é mais dessa ou menos forma, essa ideia. digamos que eu vou tolerar o atraso do nosso convidado e vou te contar uma história que aconteceu comigo. Gente, eu acho que é bem isso. São essas histórias que conseguem trazer para a gente informações que acho que são bem interessantes. Eu sempre falo que são os aprendizados que nós temos em cima das histórias de nossa vida, né? Do que acontece com a gente. Então, Pode vamos contar, lá. conta pra gente. Acho que vai ser bem legal. E você vai colocar os seus pontos para ver se a gente consegue conectar esse comportamento à comunicação. Fazemos isso. É uma boa ideia. Há muito Vamos tempo lá. atrás, eu trabalhava num hotel. Esse hotel, além de trabalhar com hospedagens, ele também trabalhava com eventos. Quem fazia a negociação desses eventos era um gestor de negócio que nós chamávamos de comercial. Ele negociava o valor do espaço para o evento, a alimentação e algumas vezes ele trazia o grupo do evento para ficar hospedado. Quando havia negociação envolvendo hospedagens, a lista de hóspedes era passada para o departamento de reservas, que deixava tudo organizadíssimo e registrado no sistema. Eu, como recepcionista, precisava somente registrar as entradas dos hóspedes. Certa vez, foi fechado um evento para uma empresa renomada. E a informação que chegou para o departamento de reservas foi: são 40 pessoas. Favor reservar os apartamentos. Essa empresa fazia evento com os colaboradores locais e sempre colocava os colaboradores em apartamentos duplos, separando homens e mulheres. O departamento de reserva bloqueou 20 apartamentos. A lista com o nome dos hóspedes deveria chegar com 48 horas de antecedência, mas não foi o que aconteceu. A lista com o nome dos hóspedes chegou 2 horas antes da entrada dos hóspedes. A responsável por reservas já tinha ido embora. Então, nós da recepção olhamos o número de hóspede e o número de apartamentos bloqueados e fizemos os registros dos nomes 2 a 2, segregando apenas homens e mulheres. Como a empresa sempre fazia. Porém, quando os hóspedes começaram a chegar e descobriram que estavam em um quarto duplo, começaram as reclamações. Pois esse grupo específico era composto por pessoas de unidades diferentes da matriz, que vinham de outros estados. As pessoas estavam acostumadas a ficar sozinhas nos apartamentos. Além disso, elas não se conheciam. Quando as reclamações começaram a surgir, nós da recepção entramos em contato com a responsável pelas reservas, que nos disse que não havia recebido a lista e que o problema era da pessoa que fechou o evento, se eximiu da responsabilidade.
A pessoa do comercial exigiu que colocássemos uma pessoa por apartamento. Mas o que ela não sabia era que o feriado da cidade e que a ocupação do hotel já estava em 100% naquela noite. Enquanto o departamento de reservas e o comercial brigavam pelos bastidores, nós da recepção tivemos de administrar o conflito. Para as pessoas que não reclamavam, mantivemos como estava. Para as pessoas que reclamavam e não exigiam outro quarto, mantínhamos em quartos duplos, explicando a situação e prometendo que no dia seguinte estariam em quartos individuais. Para as pessoas que reclamavam e exigiam ficar em um quarto individual, nós as enviávamos para um hotel parceiro, pagando o deslocamento. Até hoje, nós não sabemos o que aconteceu entre o hotel e a empresa por causa desse equívoco, pois eram apenas problemas operacionais. Mas o que eu posso garantir foi que no período em que eu continuei a trabalhar no hotel, não houve mais eventos fechados para essa empresa. Bem, isso aí é uma história e assim, eu vejo que tem muitos pontos interessantes que falta, na verdade, uma questão de assertividade na comunicação das pessoas dentro dessa empresa. E quais pontos seriam esses? Você consegue explanar para nós? Olha, vamos começar? Eu colocaria que, assim, um questionamento do departamento de reserva, né, aquele que recebeu a informação, se ele tinha que bloquear 40 apartamentos ou apenas 20. Porque eles sabiam que eram 40 pessoas, ele recebeu essa informação, né? Sim. Só que na cabeça dele, ele poderia colocar as duas pessoas no mesmo apartamento. Aí a gente pode dar uma conotação de que aprendeu que eram 2 pessoas por apartamentos, aprendeu que deveria segregar homens e mulheres, e ninguém mostrou que teria que ser diferente. Tudo bem, faltou a questão da pergunta, né? Mas sabe quando você está acostumado a fazer daquela maneira? Então você vai continuar fazendo daquela maneira, porque nem sempre o que eu falo é o que você entende. Então eu acabo voltando para mim e utilizando os meus conhecimentos prévios, né, para tomar uma decisão. Ou seja, sem pensar se aquilo está entregando exatamente o que foi pedido. Você só faz aquilo que você sempre fez. Exato. É isso? Sem questionar. Exatamente. Então, assim, eram 2? Vamos continuar com 2. Vamos bloquear aqui esses 20, mesmo que são 40 pessoas. É a mesma empresa, né? É o mesmo evento que sempre acontece. Por que que esse tem que ser diferente, né? É interessante, porque aí a gente parte daquilo que era óbvio, não é? Era óbvio. Mas, assim, o óbvio só é óbvio para quem tem um conhecimento. Exatamente. E faltou esse conhecimento ali, né? E esse detalhe, na verdade, criou uma situação muito complicada. Ou seja, por um simples momento que você poderia ter pedido um ok, certo? Olha, confirmando, por gentileza, são 40 colaboradores, então nós vamos, né, responder. Né? São 40 colaboradores e nós vamos, então, colocar 2 pessoas em cada apartamento. É isso, está tudo reservado, tudo certinho, combinado. A checagem, né? A checagem final. Um pequeno... A gente sempre fala assim, que é a cereja do bolo. Quando a gente termina uma reunião, é um exemplo, assim, você que está conduzindo a reunião, ou a pessoa que está conduzindo a reunião, ela deve chegar para você e falar assim, ó, então, de acordo com o que nós conversamos aqui, eu entendi que você quer isso, que você deve fazer isso, e que essa pessoa ficou responsável por aquilo. Senão, todo mundo entende o que quer, faz o que quer, e a gente não chega num resultado e causa um transtorno e um conflito igual a esse que a gente acabou de apresentar, né? Então, aí assim, isso eu acho que a questão do conflito é uma coisa muito importante, porque a falta de comunicação é o que mais gera conflito, né? Porque você acha que a informação que você passou deveria ter sido entendida para aquele que estava recebendo essa informação. Então, eu fiz a minha parte. Se eximindo da responsabilidade. Exatamente. E é uma questão que, se a gente for pensar no que você colocou ali, olha,
Um detalhe, por exemplo. Existe todo um processo. A partir do momento que eu recebi, né, aquela informação de que seriam 40 colaboradores, existe, na verdade, uma listinha do registro de hóspedes que nós íamos receber, né? Que no caso a tua empresa ia receber. Para o pessoal que trabalha nas recepções em hotel, sabe que Certo. essa lista ela se chama home list. Então vem fulano de tal, fica com fulano de tal. Tá. Então sim, existia uma lista que nunca chegou. Que deveria ter chegado antes. Ou seja, aí também está a comunicação. Eu estou acostumada a fazer isso. E assim, pelo padrão, eu deveria receber isso antes. Só que eu não recebi, então deixei por isso mesmo. Ou seja, tem um gap no nosso processo, né? Exato. Então, você tem um processo que você segue todos os dias, que tem a ação A, a ação B e a ação C. E, de repente, a nossa menina de reserva sabe que as ações elas têm que acontecer e não aconteceram, né? Então, também faltou uma checagem aí, né? E mais um detalhe, a checagem, né? Porque deveria ter recebido antes. E também isso da interpretação da recepção que ia recepcionar essas pessoas. Certo? Ele foi por uma questão do padrão também. Que seriam 2 pessoas num apartamento só. Então, ele foi por esse padrão. Aquela resposta assim, sempre foi assim, vamos continuar assim, né? Que daí a gente não erra, né? Então, a gente tenta fazer com que aquilo que a gente fez no passado que deu certo, ele continue porque ele vai dar certo de novo. É uma falsa interpretação, né? Então, a comunicação deveria ser o princípio fundamental para evitar esse conflito. Então, houve um conflito na recepção causado por uma falta de questionamento do departamento de reservas, mas também por uma falta de questionamento dos recepcionistas. Opa, vamos fazer dessa forma? Não, vamos voltar, vamos perguntar, vamos checar, né? Sabe onde a gente chega? Na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, entendeu? Não tem questionamento. Às vezes, você tem que ter um pouquinho mais de... Proatividade? Proatividade, eu acho que é bem isso. Não é só... Você segue o procedimento, só que você sempre tem que ter, gente, alguma coisa que dá aquele clique, entendeu? Perguntar, confirmar, né? Para evitar conflitos, evitar problemas. E isso, claro, gerou muito conflito. Porque aí a gente tem vários departamentos, vamos chamar assim. E eu pergunto, será que a gente consegue ensinar comportamento? Olha, na verdade, a gente consegue, se a pessoa quiser, ela consegue controlar o comportamento dela. Aprender a controlar o comportamento. Porque as pessoas têm personalidades diferentes, né? E lidam de maneiras diferentes com as situações. Mas todos que querem, conseguem querer, né? Modificar o comportamento. Sim, mudar os seus princípios e os seus conhecimentos, acredito que não. Mas mudar o comportamento, acredito que sim. Desde que a pessoa esteja... disposta Tem que estar disposta a mudar. E assim, isso, quando a gente fala de comunicação... parece muito comum, né, Fran? Vou te chamar de Fran, né? Tá? Lógico. Né, Fran? Então, tem muito isso. Comunicação parece uma coisa muito simples, no sentido... E é simples, né? Mas, assim, você acha que é só o falar. É simples você acha quando que a gente não burocratiza e quando a gente não dificulta. Porque nós somos os meios da comunicação, né? E também acredito que as pessoas não têm a ideia de o quanto muitas vezes a forma que ela se comunica cria no outro uma... Aversão? Uma aversão. Pode criar uma aversão. Não gostei daquela pessoa. Nossa, mas ele não falou nada de diferente. Ele não falou, mas... Ele expressou Ele diferente. fez aquela careta. Isso. Ficou descontente com o atraso? Exato. É bem isso. Bem, e assim, e voltando nessa situação que você colocou para nós, o que acontece muito é você, dentro das empresas, você terceirizar os problemas. Isso acho que é bem comum. É bem comum. É bem comum, né? Porque você não tem aquela maturidade de falar assim, poxa, eu errei,
O que eu vou fazer para não errar mais? É quando eles tiram o foco do processo e da ocorrência e colocam o foco na pessoa, né? Se eximindo da responsabilidade, do jeito, eu não recebi a lista. Mas de Isso. quem era a E ponto responsabilidade? final, né? Aham. E nem se coloca assim à disposição. Nossa, porque ela foi informada que tinha criado uma situação muito complicada, não é? Por que não se colocou à disposição para ajudar a resolver? A falta de empatia? Falta de empatia. Bom, exato. No meu ponto de vista, a empatia é o sentimento mais difícil de você agregar ao seu ser, né? Porque é você se colocar no lugar do outro. Mas você não tá sentindo o que ele sentiu, você não viveu o que ele viveu. Então, eu entendo que você nunca vai sentir o que ele sentiu, mas você vai tentar entender o posicionamento do outro. Já saí do meu expediente de trabalho, vocês estão com um conflito aí, né? Problema de vocês. Se esses hóspedes vão chegar e vão bater em vocês, eu tô aqui na minha casa, né? Então, realmente, faltou empatia aí. Isso é imprescindível, gente, enquanto nós não... Porque a gente não consegue sentir realmente, mas... você perceber, né? Só se colocar à disposição de perceber o que aconteceu ali, porque ela não pensou um minuto. Quantos problemas vocês teriam com 40 pessoas reclamando? Digamos, né? Que foi um aprendizado e uma maturidade para nós, tá? Até porque a gente trabalhou ali para resolver o conflito. Isso, na verdade, é um ponto... interessante, porque vocês poderiam também ter um papel, uma forma negativa de querer lidar com isso, né? Negativa que eu digo de vocês... Nós não tínhamos opção. Não tinha opção, né? Sabe aquilo que é o que muitas vezes também acontece. Nossa, mas eu também não tenho culpa disso. E aí fazer uma cara feia e lidar de uma maneira negativa com as pessoas que estavam lá... Aí você não forma equipe, né? Uhum. Porque assim, quando você é colocado para trabalhar com determinadas pessoas, no primeiro momento somos um grupo. E só seremos uma equipe quando todos compartilharem do mesmo objetivo, da mesma necessidade. Então ali, eu acredito que naquele momento, nós como recepcionistas encaramos aquilo, somos uma equipe e vamos resolver esse problema. E não era resolver o nosso problema, era resolver o problema da empresa, né? Exato. Isso eu acho que é um ponto que eu acho super, super importante. Que é bem a maneira como os recepcionistas lidaram com o conflito. E isso eu acho que na comunicação é um viés. E assim, é o mais importante, né? Você saber lidar com conflito. Porque conflito a gente vai ter muitas vezes na vida. E quem disse que conflito é ruim, né? Eu acho que é esse que é o detalhe. É como você vai lidar com o conflito. Porque a gente tem esse hábito de olhar o conflito como uma coisa negativa, né? Não de você... amadurecer, tentar entender qual é a lição daquele conflito. Eu acho que é bem nesse sentido. E quando eu falo lição, eu falo de um aprendizado que tanto pode ser um aprendizado profissional, como pessoal também. Que essa é a proposta da Insight, né? Que é a ligação da Insight. Que não adianta só você fazer um curso, ou você estudar, ou você se profissionalizar, se você não sabe se comunicar, se posicionar, se colocar, ou seja, ter também um desenvolvimento como pessoa. Então sim, então você está respondendo exatamente a pergunta que eu fiz. É possível a gente evoluir na parte comportamental, sim. E se eu olhar para trás, eu vou te dizer que eu fui uma pessoa que evolui tanto na parte técnica como comportamental. E essa maturidade, ela vem com o tempo e com a administração dos conflitos, né? E a expectativa desses hóspedes? Eu também estava pensando nisso. Porque assim, você tinha ali 40 pessoas. Agora, detalhe, eles já tinham uma expectativa porque eles estavam habituados a cada um ser colocado num apartamento. Começa por ali. Esse grupo especificamente, sim. Os grupos anteriores, não, né? Mas sim. Agora, é muito interessante porque, conforme a história que você colocou ali para nós temos
as pessoas que ficaram de boa junto com o colega. Do tipo assim, Né? estava sozinha nessa cidade E e agora agora vocês tô me deram um feliz. colega de quarto. Tô feliz, vou trocar uma ideia. E eram todos, entre aspas, da mesma empresa nesse sentido, né? Sim, só eram de regiões De diferentes. regiões diferentes. Então, assim, ele aproveitou esse problema Ensejo, para, de repente, fazer uma nova um amizade, contato, trocar umas um ideias. network. Tudo isso, né? Agora, tem aqueles que realmente não aceitaram. Aí você coloca, será que não aceitaram porque queriam ficar individualizados? Será que não aceitaram porque tinham um receio, um medo de estar com uma pessoa que não conhecia? Então, assim, a gente nunca vai conseguir saber qual que é a expectativa de cada pessoa E se a gente não detalhe. lê essa pessoa, E né? detalhe, não falando que essas pessoas que queriam ficar sozinhas seria ruim. Se ele, de repente... Ó, você veja, é uma questão de interpretação, né, Fran? Tem tantos detalhezinhos ali nessa interpretação que a gente pode, inclusive, entrar numa questão de julgamento. De julgar. Aí você volta Poxa, pro pré-conceito, né? Você exato. faz um pré-conceito daquilo que você nem conhece, né? Exatamente. Mas daí o hóspede também tem a sua culpa. Porque o Aham. jeito dele falar, o jeito dele se expressar, a Uhum. maneira com que ele chegou também, não foi interessante. Por quê? Porque você via em algumas carinhas aquela raiva, aquele descontentamento. Uhum. Então, a leitura dessa comunicação que ele fez, não Leitura. vamos nem discutir. Aham, sim, faz sentido mesmo. Mas assim, no geral, eu acho que vocês conseguiram administrar esse conflito. Sim, eu acredito que o Foi, né? conflito do momento nós conseguimos administrar, sim. Aprendemos bastante sobre comunicação e administração de conflito. Não foi o único caso que aconteceu nesse hotel, mas foi o mais grave que eu lembro para te comunicar. Uhum. Mas, e quais foram as consequências disso? Uhum. Porque no período que eu fiquei lá, a empresa não voltou mais. Então, tudo deixa uma marca. Ou seja, uma questão de comunicação, né? Uma questãozinha relacionada à comunicação interna gerou um problema muito Insatisfatório para a insatisfatório. empresa, né? Na Sim, realidade. Sim. Ou seja, a leitura que ficou para a empresa é que realmente eles não iam mais correr o risco. Exatamente. Né? E ter para a problema. empresa que eu trabalhava, o que a gente pode colocar? Que a gente teve um problema financeiro, talvez. Sim, Porque lá sem na dúvida. frente, essa empresa poderia trazer mais hóspedes, poderia trazer uma rentabilidade melhor e, de repente, ela não é mais cliente. Aham. Então, perder clientes bons por falhas na comunicação é uma repercussão do que aconteceu. Tá, e assim, Fran, se eu te perguntar, se a gente fosse pensar em quem estava assim, como um líder ali na equipe de vocês, como que ele colaborou para que vocês conseguissem tomassem essas decisões bacanas e tentar lidar com o problema? Isso é muito importante. Quando você tem alguém que consegue te ajudar. Que consegue conduzir na realidade, isso, né? exato. Então, primeiro foi aquilo que a gente colocou de não colocar a culpa na pessoa e sim colocar a culpa no procedimento. Certo. Então, o meu colega da época, ele simplesmente falou assim, temos que resolver. Muito bom. Vamos, muito bom. primeiramente, entrar em contato com as pessoas envolvidas e essas pessoas envolvidas, elas nos darão um direcionamento. Uhum. Infelizmente, não foi o que aconteceu, nós não tivemos esse direcionamento. Então, Sim. vamos para o plano B. E dentro do plano B era verificar qual que era a expectativa daquelas pessoas que estavam ali e, na medida do possível, atender essa expectativa com o melhor dano possível. Entendi. Então, resolver o problema daquele momento. O depois, o atrás dos bastidores, poderia ficar. Uhum. Mas a repercussão vamos resolver. Entendi. Usando Ou as seja, ferramentas que nós tínhamos, né? Entendi. Então, assim, importante, porque ali tinham várias pessoas agindo para poder resolver, né? Alguém que tivesse ajudando e mostrando aquilo que tinha que ser feito. Exatamente. E a liderança ali, você viu que em nenhum momento foi envolvida a gerência, né? Aham. Então, você vê que a liderança não é somente hierárquica, né? A Uhum. liderança também, ela pode ser
a autoliderança ou a liderança pontual em algum momento onde precise, onde necessite, né? Muito bom. Olha, gente, nosso tempo caminhou. Eu só tô pensando numa coisa aqui. O nosso convidado? Chegou? Chegou o nosso convidado. Nossa! Amanda. Tudo bem? Então, Chegou você... com 35 minutos de Mas eu atraso? não tô 20 minutos adiantada? Como Não. assim? Ué, Não? você não recebeu a nossa mensagem? Recebi Qual que era o horário? 16 horas? Não. Nós adiantamos para as 15. Eu não fui informada sobre isso. E Ai, acredito ai. que nós temos um gap nessa comunicação. Me diga, Gi, como podemos resolver ou Gente. amenizar isso? Então, na verdade, a gente começa pedindo desculpas para Amanda. Gente, olha só, a Fran trouxe para nós ali um case que a gente conversou aqui, tiveram muitas situações interessantes. Só que, olha, comunicação é do nosso momento. Ela Ou nunca se seja, desatualiza, né? Desatualiza, a gente precisa se atualizar. E com isso, gente, eu falo para vocês que nós vamos ter o curso de liderança que vai tocar bastante nessa questão da comunicação. Não é, Fran? Verdade. Eu sou uma das professoras do curso de Isso. liderança da Insight. Muito lisonjeada por fazer parte desse time. que Gisele, agradeço. obrigada. E eu vejo transformações nesse curso. E a gente não Uhum. fala nesse curso somente de comunicação. A gente fala de outras soft skills que precisam ser desenvolvidos dentro de um líder. Então, a nossa próxima turma, ela começa no dia 4 de julho, tá? É isso. um curso aí de 30 horas, no qual eu vejo as pessoas entrarem de uma forma e saírem de outra. Então, a gente presencia a evolução dessas pessoas, Até tá? porque na comunicação, né, Fran, a gente deixou muito claro que não é só se comunicar. Tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com comportamento. Isso, na verdade, a gente consegue, no curso de liderança, tocar em todos esses pontos. Não tem como ser líder de si mesmo, inclusive, se você não olhar todas essas questões. Exatamente. E se você quer saber um pouco mais de todas essas soft skills que são trabalhadas no curso de liderança, você pode Uhum. acompanhar essa jornada Insight, que a gente coloca cada característica dessas em alguns minutinhos para você. Em contrapartida, no curso, claro, nós vamos ter 3 horas e meia para falar sobre essas características, sobre esses comportamentos, e a gente vai envolver os alunos de uma forma que eles tenham a vivência. Então, a gente sempre começa com uma dinâmica ali, porque é uma das exigências da Insight, Isso. tá? Que a pessoa tenha vivência. Ou seja, Colocamos, não é só teoria, exatamente, né? Tem muita prática, muita vivência. colocamos a nossa experiência, que também é uma das solicitações da Insight, que os professores da Insight, eles não sejam só técnicos ou didáticos, mas que eles tenham experiência de mercado. Então, nós trazemos as nossas vivências e os nossos desenvolvimentos, não só o case que a gente passou, mas a questão da liderança com grupos, com equipes e com a sociedade como um todo, tá? E é isso aí. E a gente consegue abranger bastante e entregar uma pessoa melhor para a sociedade dentro desse curso. É essa a ideia. Lembra que nós falamos ali da Insight, não é só desenvolvimento profissionalizante ou uma questão profissional. Para isso, a gente precisa querer desenvolver como pessoa. É isso E é aí, isso, gente. essa é a coisa mais importante. Estão convidados a participar. Aguardo vocês, fico à disposição. E assim, a escola, gente, está à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Tirar dúvidas conosco. Eu acho que essa é a parte mais importante. O acolhimento, tá sempre em contato para que a gente consiga entregar pessoas com mais desenvolvidas, né, para esse mundo que está precisando. É Isso aí. isso. Obrigada, Fran.